Sou mãe de meu único filho. É dependente químico. Foi internado sexta-feira involuntariamente. Ora a Deus para o libertar, mas em vários momentos fico com raiva devido a algumas atitudes dele. É como se eu estivesse dando murro em ponta de faca. Isso é muito ruim, porque na hora da prece me sinto meio que hipócrita, porque não consigo acreditar naquilo que peço a Deus. Nestes momentos, como posso tirar esse sentimento de mim? Porque me deixa mal. Gratidão, amigos. Com vocês. Eu quero começar. Joana de Ângeles, na série psicológica, no livro 6, Autodescobrimento, ela diz o seguinte: se na sua relação com alguém essa pessoa lhe produz raiva, sinta raiva. Sinta raiva. E se for necessário, diga para essa pessoa: eu estou com raiva do que você fez. Diga. Ou se você não disser para ela, você pode encontrar amigos para os quais você diga, assim diz Joana, conte da sua raiva. Fale do que você está sentindo, porque esse é o eu possível. Nós não temos que ser perfeitos. Então, assumamos as nossas próprias dificuldades nesse caminhar evolutivo a qual todos estamos sujeitos. Então, você sente raiva? Sinta. Se for preciso, fale para ele que você sente raiva. Só que Joana fala duas coisas. Sinta a raiva e liberte-se da raiva. Não é para você ser não tenho raiva, não tenho raiva, não tenho raiva. Aí você nunca se trata. Então, assuma que tem e depois, agora eu vou tratar essa raiva que eu tenho. Então, assim, quando a gente tem na nossa história familiar alguém que está envolvido no campo da droga, um movimento que a gente precisa fazer que facilita muito a convivência com essa pessoa é considerar que esse que caiu nas drogas sofre profundamente, sofre uma dor no fundo do seu coração. E ele encontra na droga o instrumento para fugir do seu processo de angústia. Nós temos muito a tendência de acharmos que quem está envolvido com droga é sem vergonha, é safado, é uma pessoa sem educação. Pode ser, mas existem muitos que estão num sofrimento tão grande e que, para fugir à sua realidade inaceita, eles usam a droga. Usa bebida, usa droga, né, o jogo. Procura alguma coisa que lhe compense dando prazer, exatamente para não fazer contato com a história dolorosa. Às vezes ele vem de uma história familiar difícil, não aceita a separação dos pais. Pode ser uma criança que tem uma sensação de abandono dentro dela. Tenha ela sido abandonada ou não, ela tem uma leitura de abandono e ela se esconde na droga que anestesia suas dores. Então, se a gente começa a observar os nossos filhos pela ótica daquele que, de certa maneira, sofre profundamente, é um cativo do sofrimento atroz que o empurrou na direção das drogas, a gente passa a ter um olhar mais misericordioso, porque percebe que ele caiu num fosso em função da dor que ele tem. Um fosso que é difícil de sair, é verdade. Impossível não é. Muitas pessoas saem, mas precisa de um esforço muito grande. E aí entra um outro ingrediente importante para os pais de pessoas que são adictas, que é a gente não criar em nós a ilusão de que eu mandei meu filho para a clínica, ele vai voltar zero quilômetro, não vai ter mais envolvimento. Porque se você cria essa expectativa, você pode se frustrar e sofrer amargamente com a sensação do fracasso. Então, considere que essa vai ser uma luta permanente, a luta para tentar libertá-lo do processo das drogas em si. Então, qual é a ideia? A ideia é você fazer um esforço para entender que tudo isso que ele está hoje atravessando tem
razões na profundeza do ser. Estava fazendo uma live ainda agora e foi lembrada uma frase do Freud: todo excesso demonstra alguma carência. Então, se tem excesso, tem carência em alguma coisa. E a gente ter a capacidade de entender que a nossa relação como pai de filhos nessa condição é de você nunca fechar a porta para que ele saiba que o amor permanece, mas, ao mesmo tempo, nunca entregar tudo o que quer para ele saber que existe limite naquilo que se busca, é o que se pode fazer. O importante é que ele não desconstrua dentro dele a certeza de que alguém o ama. Minha sugestão para você é procurar um grupo de apoio chamado Amor Exigente. Deve ter na sua cidade. Se não tiver, procure na internet o livro. Leia. Se estiver próximo da sua cidade, participe. São grupos interessantes para ajudar a como lidar com essa questão da codependência com parentes envolvidos com droga. Exato. E seria interessante buscar também uma terapia, porque isso ajuda. A gente precisa conversar sobre isso, colocar isso para fora, para tentar compreender, né? Principalmente compreender que você, mãe, está passando por um processo de luto, está passando por um processo de perda, porque quando nós temos um filho, nós sonhamos, né? Nós sonhamos o futuro desse filho, que ele seja um homem de bem, que seja uma pessoa legal, né? A gente imagina. Então, de certa maneira, você perdeu esse sonho. Você anseia muita coisa, é seu filho, sempre vai ser. E quando o jovem, o adolescente se envolve com drogas, é como se esse nosso filho ele tivesse colocasse uma máscara, uma fantasia, sabe? Falando metaforicamente, e a gente às vezes não reconhece mais. Cadê meu filho? Então, quando você sente raiva, você não está sentindo raiva do seu filho. Você está sentindo raiva disso que ele se transformou quando ele passou a entrar em contato não só com a droga, mas com esse mundo da droga, com tudo o que vem junto, com os valores, os desvalores que vêm junto e que trazem problema e desgaste para você, tá? Então, entenda, você está sofrendo um luto da perda de um sonho, você está sentindo que o seu filho, aquele que você conheceu e que você sempre amou e ama, é como se você estivesse perdendo. A raiva que você tem não é desse filho que você teve, é disso que ele se transformou agora, provisoriamente. Porque, como o Elarra colocou, é provisório também. Tá? Toda dor, todo mal, todo equívoco que nós trazemos, ele é provisório. Então, o seu filho vai vencer isso. Nós não sabemos como, mas um dia ele vencerá. Então, como mãe, o que eu sugiro para você, né? A pessoa gosta de usar a palavra ressignificar essa raiva, mas é fazer o seguinte: você está sentindo raiva? Eu estou sentindo raiva. Eu estou sentindo raiva disso que eu estou vendo agora. Desse menino nesse estágio, abrindo mão da sua vida, abrindo mão de tanta coisa boa que ele poderia ter. Uma internação compulsória. Exatamente. Então, tente se lembrar antes, como ele era antes de se envolver. E você vai descobrir que o amor continua aí dentro. Fica mais fácil de você separar as coisas.